Fiel, mais um jogo que o Corinthians decepciona nesse Campeonato Brasileiro, empatando aí com o Cuiabá, um time que não é um time que a gente pode dizer assim, de expressão, e o Corinthians empata, jogou bem até no segundo tempo ali, o Matheus Bidu entrou, fez um gol, até um belo gol, e o Corinthians consegue um empate aí contra o Cuiabá, né? E o Antônio Oliveira, então, pode ser demitido a qualquer momento. Até o final desse vídeo aí, a gente não sabe se ele foi demitido ou não, mas muito provavelmente que o técnico do Corinthians, Antônio Oliveira, será demitido neste jogo aí, até o final deste jogo, ou se não for hoje, amanhã será anunciada a sua demissão, se caso ele não chegar na entrevista coletiva e pedir a sua demissão. Então o Corinthians jogou mal, mais uma vez, né? Mas jogou com raça? Não, jogou mal. Não teve triangulação, não teve organização, era um punhado de um time jogando, né? Um desespero, uma ansiedade que o Corinthians estava dentro de campo, e o Corinthians mais uma vez aí decepciona o torcedor corintiano, que era para ter vencido jogando em casa, né, contra o Cuiabá, cara, inacreditável. Nada contra o Cuiabá é um time que veio aí da segunda divisão, da terceira divisão, é um time que começou há alguns anos aí, que está se mantendo até na primeira divisão, com todo o respeito ao time do Cuiabá, não estou aqui desmerecendo o Cuiabá, jamais, mas era para ter vencido, né, esse time, jogando com a torcida, com mais de 30, 40 mil torcedores, eu não sei exatamente o número de torcedores que tinha ali no estádio do Corinthians, mas era para ter vencido, né? Era para ter ganhado esse jogo, era para ter convencido a torcida corintiana de que o Corinthians voltou com tudo aí, mas infelizmente a gente viu aí que o Corinthians perde esse jogo, perde essa partida, e agora a gente vai ficar à mercê aí das notícias aí nos próximos capítulos, para saber o que vai acontecer. De repente, se você está assistindo esse vídeo depois da demissão do Antônio Oliveira, você já vai saber que o Antônio Oliveira já saiu, né? Se você ainda está assistindo esse vídeo antes da demissão do Antônio Oliveira, pode ter certeza que ele está aí na corda bamba e pode ser demitido mesmo. Méritos para o goleiro do Corinthians, né? Méritos para o jovem goleiro que pegou um pênalti aí no segundo tempo, né? Aquele pênalti do paraguaio ali, do atacante do Cuiabá, com os pés, né, defendeu esse pênalti. Então tem que dar o elogio, tem que dar o mérito para o goleiro do Corinthians, né, com tanta falácia que fala que o Cássio saiu, o Carlos Miguel, que seria um grande goleiro do Corinthians, seria o novo Dida, né, também pulou do barco. O Matheus Dunelli, com 22 anos, que veio da base desde os 8 anos de idade, jogando no Corinthians aí, tendo seu momento bom aí no Corinthians, né? Ele não tem culpa do primeiro gol que o Corinthians tomou ali, não tem culpa do gol que o Corinthians tomou, na minha opinião. Não sei se você concorda ou não, deixe aqui no comentário se você concorda ou não. Mas o Corinthians, infelizmente, aí não consegue vencer esse jogo, continua na zona de rebaixamento, continua numa situação difícil no Campeonato Brasileiro, né? Bem provavelmente aí que nós teremos o anúncio aí de um novo treinador do Corinthians, né? Basta saber quem é esse novo treinador, né? Se é o Carille, se é o Cuca, se é o Fernando Diniz, a gente ainda não sabe quem será o novo treinador do Corinthians. Bem provavelmente que a gente vai saber do novo treinador do Corinthians nos próximas horas ou nos próximos dias aí, porque do jeito que foi não dá. Corinthians jogando do jeito que jogou não dá. Não é Corinthians. Corinthians é time grande, Corinthians é time gigante. É time para estar brigando na liderança do campeonato e não time para estar brigando na parte de baixo aí. E esse empate horrível, na minha opinião, do Corinthians. E o Corinthians mais uma vez decepciona, mais uma vez deixa nós torcedores aí de cabeça quente, né? Muita gente xingando, muita gente pedindo a cabeça do Antônio Oliveira. Mateuzinho não é para ser jogador do Corinthians. Desculpa você aí que acha que o Mateuzinho é para ser jogador do Corinthians. Não é para ser jogador do Corinthians. Dizendo de jogador por jogador, o Matheus Dunelli não teve culpa, né, no gol que tomou, defendeu um pênalti.
né? Então não dá para criticar o Matheus Nunelli, foi seguro em alguns lances ali, tá? Apesar que o Cuiabá não atacou tanto o Corinthians assim, né? Mateuzinho, ridículo. Léo Maná também não foi tudo isso, né? No gol do Cuiabá estava ali perdido na hora do gol do Cuiabá, também nada a ver, Léo Maná. Os zagueiros sem comentários, né? Caetano errando muito passe, jogando mal o Caetano ali, não gostei do Caetano também. Kaká também não, fez o pênalti ali, né? Embora duvidoso aquele pênalti, na minha opinião, mas foi feito o pênalti ali em cima do atacante do Cuiabá, também não jogou bem. Ranieri jogou bem, na minha opinião, seguro, né? Veio para a zaga depois, né? O Antônio Oliveira colocou ele de zagueiro, jogador bom, não dá para criticar. O garoto Breno Bidon jogou bem também, jogou com raça, mas é pouco ainda. Wesley, mais uma vez, Wesley sumido em jogo, tanto é que foi substituído no segundo tempo, né? Ninguém falou muito do Wesley, né? Nesse jogo. Rodrigo Garro jogou com raça, infelizmente com um time tão ruim que é o time do Corinthians. Esse time do Corinthians não tem como despontar muito um jogador como o Rodrigo Garro, que é um jogador bom, que é um jogador aí que até pode de repente futuramente ser melhor do que está sendo hoje, com um time melhor, com esse time que está jogando hoje do Corinthians e com um técnico um pouco melhor, né? Vamos ser bem sinceros. E o Igor Colorado não jogou bem, muito apagado, teve alguns lances ali bons, mas muito abaixo pelo que ganha, pelo que foi prometido por um jogador dessa estatura, desse salário que ganha o Igor Colorado. O Roberto também não jogou bem, na minha opinião, né? Então o Corinthians não foi bem. Daí o Gustavo Mosquito entrou, deu uma incendiada no jogo. Pedro Raul também até se esforçou, também só se esforçou, né? Apenas o esforço não resolveu nada para o Corinthians ali. E o Matheus Bidu, que entrou no lugar do Hugo. O Hugo também apagadíssimo no jogo. O Matheus Bidu entrou, fez um golaço, empatou o jogo ali para o Corinthians. Então o Corinthians empata, continua na zona de rebaixamento. E agora é torcer aí, né, Fiel, para a gente saber o que vai acontecer aí com o Antônio Oliveira. Até o final desse vídeo a gente ainda não tem a notícia do técnico do Corinthians será admitido ou não, mas bem provável que nas próximas horas ou minutos ou dias esse treinador não vai permanecer no Corinthians. Tanto é que quando terminou o jogo ali, ele mesmo se viu ali que não ia ter mais chances, né, pela expressão dele ali, ele percebeu que não ia ter mais chance de continuar como treinador do Corinthians. Então, Corinthians 1, Cuiabá 1, jogo ali desesperador do Corinthians contra um time, né, um time que não é um time grande, né? Vamos ser bem sinceros, a folha salarial do Cuiabá não chega nem a metade da folha salarial do Corinthians. Então é uma vergonha, na minha opinião, como corintiano, como torcedor do Corinthians, esse empate do Corinthians contra o Cuiabá. Deixe aqui no comentário o que você pensa a respeito disso. Inscreva-se no canal, você que não é inscrito, não tem mais o que falar. Vamos esperar o que vai acontecer nas próximas horas aí sobre essa situação, se Antônio Oliveira continuará ou não como treinador do Corinthians. Diretoria péssima, elenco do Corinthians péssimo, time horroroso, o time do Corinthians. E mais uma vez deixando para você que foi no estádio, gastou ali um dinheiro alto para assistir esse jogo, saiu daí do estádio da Arena, né, do Corinthians, na Neoquímica Arena, saiu decepcionado, com certeza, assim como nós em casa ou em qualquer outro lugar que você assistiu esse jogo do Corinthians, saiu muito decepcionado por esse jogo horrível do time corintiano. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, inscreva-se no canal, dá um joinha para nos apoiar, ative o sininho para toda notícia que sair aí nova do Corinthians, você seja notificado e você saiba o que está acontecendo nos bastidores do Coringão. Obrigado e até o próximo vídeo. E vai Corinthians!